Então, bom dia, edição diária, portanto matinal, da Cor do Dinheiro, do dia 18 de julho do ano da graça de 2019. Bem, agenda como sempre muitíssimo cheia, vamos precisar de muito tempo para explicar tudo o que temos aqui hoje, e por isso, without further ado, let's do it. Bem, primeiro ponto, período de ordem do dia, para dizer várias coisas. Olha, em primeiro lugar não está aí, mas eu vou incluir um vergonhoso post da Marisa Matias, Bloco de Esquerda, deputada ao Parlamento Europeu, de que me dei conta ontem. E então este tweet diz assim: com o apoio da extrema-direita, von der Leyen, a nova Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, à frente da Comissão Europeia, traduz num maior perigo para os migrantes, para os direitos das mulheres e LGBTQ+, na Europa. Necessitamos de líderes que lutem contra todas as formas de discriminação. Eu acho isto de uma desonestidade inacreditável. Desonestidade intelectual. Ou melhor, eu não gosto, como sabe, eu gosto de chamar os bois pelos nomes. E vou chamar aqui o boi pelo nome. Isto é uma polícia. Normalmente nós na linguagem entre amigos dizemos uma expressão diferente que eu não posso dizer aqui. Isto é uma polícia. Quem ouvir o discurso, melhor, não é o discurso no Parlamento Europeu, todos os discursos desta senhora, Ursula von der Leyen, nos últimos anos, sobre direitos das mulheres, sobre cotas para as mulheres, sobre LGBT, portanto casamento gay, não sei das quantas, esta senhora é do mais, entre aspas, liberal que há. Apoiou tudo isto. Portanto, vir com esta conversa, uma senhora que vem de um país que só em 2015 acolheu 1 milhão de refugiados, percebe? Que ajudou a subida da extrema-direita na Alemanha, este tweet é uma coisa inacreditável, típica daquela gentinha do Bloco de Esquerda. Bom, segundo ponto deste período de ordem do dia, antes que me esqueça, a EDP vai ter um novo CEO. Eu já lhe vou explicar a seguir. É uma novidade em primeira mão da Cor do Dinheiro. Eu já vou explicar a seguir, está bem? Bom, segundo ponto. Estava a ver aqui os recortes de jornais nas últimas 2 semanas e há um do Jornal de Notícias, imagino só, que dá, ou melhor, se você se lembrar do período da Troika e de toda a conversa fiada sobre imigração, pessoas a saírem de Portugal, convite à imigração, não sei das quantas, aquilo foi um churrilho de disparates inacreditável. Com a conivência, aliás, com o descuido dos próprios dirigentes da altura, Pedro Passos Coelho, nomeadamente. Bom, foi um aproveitamento vergonhoso. Mas eu estava a ver um recorte do Jornal de Notícias e de repente via assim, 300 enfermeiros saem do país por dia. A imigração continua a aumentar. E eu fiquei a pensar, querem ver que eu me enganei? Está aqui um recorte do jornal que é de 2015, ou 2014, ou 2013. Não, era de julho de 2019. O que eu acho estranho é como é que nunca mais ninguém se lembrou de dizer que o governo, nomeadamente este aqui, andava a encorajar a imigração, ou então que prometia fazer tudo para as pessoas ficarem cá, e afinal continua a haver 300 enfermeiros que saem por dia do país, continua a haver médicos que saem do país, continua a haver outras profissões, outros profissionais que saem do país. Bem interessante ver isto. Bom, ponto seguinte, a nossa querida ex-deputada europeia, Ana Gomes, que foi visitar o hacker Rui Pinto à prisão e terá dito que, a pessoa que denunciou os criminosos é que está presa. Bom, eu acho que a doutora Ana Gomes não é estúpida. Eu conheço-a pessoalmente, como sabe, eu até tenho algum apreço por ela, a título pessoal, e sei que ela não é estúpida. Portanto, primeiro ponto, aquele senhor não é um mero hacker, aquele senhor é um criminoso, não é? Porque ele entrou em sistemas informáticos alheios. Gostava de colocar esta pergunta: se a doutora Ana Gomes tivesse visto a sua correspondência privada violada por um hacker, ia considerá-lo um herói? Não. É um criminoso. E eu direi isto sempre, não vou mudar de opinião, mesmo que este senhor entre em sistemas informáticos de clubes que não é o meu, ou da empresa, outra coisa qualquer.
não, quem viola os sistemas informáticos e entra em contas de e-mail e servidores de terceiros é um criminoso. Não vale a pena quererem dar a volta ao texto, não vale a pena, com a repetição sistemática destas coisas, pensarem que vão convencer os portugueses. Aquilo é crime, ponto final. E fica muito mal a uma pessoa estar a fazer a defesa dos interesses e estar a fazer a defesa de pessoas como esta. Isto é um perigo, sobretudo nas sociedades modernas. Bom, então vamos lá ao primeiro ponto desta agenda de hoje. Como eu lhe disse há bocadinho, era uma piada. A EDP vai ter novo CEO, não vai ter nada. Eu já não sou acionista da EDP, nem vou à Assembleia Gerais da EDP, portanto, a EDP não vai ter CEO nenhum, novo. Mas isto é uma piada porquê? Porque eu estava a ler as declarações do Sr. Ministro do Ambiente, o nosso inefável João Matos Fernandes, e descobri que ele sabe mais da EDP do que a própria EDP. Olha, o João Matos Fernandes meteu-se numa encrenca, que foi dizer que o Estado não vai desenvolver os 218 milhões de euros que a EDP pagou há 10 anos pela construção da barragem de Fredão. O Estado, pressionado pelos ambientalistas, melhor, o Governo, pressionado pelos ambientalistas, decidiu não fazer a barragem. E agora vem dizer, não, o interesse não é nosso, a EDP é que não quer fazer. Você recorda desta conversa que nós já falámos nos últimos meses. Mas a última do Ministro é tão inacreditável. Vem dizer assim, não, a EDP não tem interesse em fazer aquilo. Bem, a EDP já disse que sim. Bem, eu até nem sei se é verdade, senão agora eu tenho que tomar as palavras por boas, não é? De quem é o líder do projeto. Mas o mais interessante disto é que o Ministro João Matos Fernandes vem dizer que não, aquilo ali, aquele projeto, nós fizemos a avaliação, o Governo, reparem, não é a EDP, nós fizemos a avaliação e dá um valor negativo de 200 a 300 milhões de euros, ou seja, o que a EDP vai gastar não vai recuperar. Espera aí, mas então o Ministro é Ministro do Ambiente ou é Ministro da EDP? Ou melhor, o Ministro é o nosso servidor para as questões do ambiente no Governo da República, ou é o novo CEO da EDP, ou então é o chefe que analisa os projetos da EDP. Isto não faz o mais pequeno sentido. Eu vou recordar, o Ministro João Matos Fernandes meteu-se numa alhada quando veio dizer que já não se fazia a barragem de Fredão e, entretanto, vir dizer que não ia devolver o dinheiro que a empresa que se candidatou àquilo pagou. Bom, eu aceito que o Sr. Ministro diga assim, eu acho que isto não faz sentido, mas já agora, deixe lá fazer a barragem, não é por questões de avaliação, de criação de valor ou não, deixe lá então fazer a barragem, não é? E depois logo se vê, se a empresa não tiver interesse em fazer, vai dizer, nós não temos interesse em fazer. Agora, não pode ser o Ministro de forma administrativa e aceder a lobbies a fazer aquilo e depois devia dizer assim, não, afinal eles não querem porque isto tem um valor negativo. Não é ele que tem de decidir isso, é a empresa. Isto diz bem da qualidade dos governantes que nós temos, que é, gostam de meter o Estado em tudo, gostam de pôr o Estado a substituir-se à decisão dos particulares e à decisão das empresas. Veja só. Bom, isto era a piada do dia, obviamente. Então vamos lá ao primeiro ponto da agenda. Então, isto é assim. Vamos lá tentar fazer um balanço da legislatura. Já temos 1.100 pessoas em direto, a quem agradeço o apoio ao canal Acordo do Dinheiro. Vou recordar que hoje vamos ter Think Tank por volta das 17 horas com o Joaquim Aguiar e com o Jorge Marrão e vamos fazer o balanço da legislatura, mas eu vou fazer o meu balanço da legislatura agora. Então, como é que nós podemos sumarizar o balanço da legislatura? Olha, vamos pegar num assunto que eu falei aqui ontem. O Ministro das Finanças, aliás, o Governo aprovou, há 5 meses está em vigor, uma norma que permite aos funcionários públicos com mais de 55 anos pedirem a pré-reforma e ficarem com uma pensão entre 25% e 100% daquilo que é o salário que eles oferem hoje em dia. Sabe quantas pessoas nesta situação é que o Sr. Ministro das Finanças já aprovou? 0. Adivinhou? Os pedidos de pré-reforma passam todos pelas mãos do Sr. Ministro das Finanças. Ele já tinha dito numa entrevista ao público aqui há umas semanas que o Estado não se podia dar ao luxo de dispensar pessoas que fazem falta. E, portanto, cada caso ia ser autorizado de per se. Bom, quem é que analisa? Ministro das Finanças. Repare uma coisa. Então, se é assim, porque é que o Governo anunciou em Parangonas há 5 meses que afinal ia permitir as pré-reformas? Adivinhou?
eleições, eleitoralismo. Isto é a imagem da legislatura. Quer ver? Olha, contei-lhe aqui ontem. O Governo aprovou a possibilidade de alguém que recebe uma indemnização por despedimento de uma empresa poder quando está em tribunal. Agora recuou. O Ministro das Pré-Reformas disse que podia fazer. Vai-se ver, o Ministro não aprovou uma única. É óbvio que não pode aprovar. É óbvio que até às eleições há de haver uma ou outra. E porquê é que não pode aprovar? Porque isto tem um curso brutal para o orçamento, não é da Segurança Social, é da Caixa Geral de Apresentações. Mas em todo o caso, como você sabe, a CGA, Caixa Geral de Apresentações, é a reforma dos funcionários públicos e a Segurança Social dos privados. É tudo no mesmo bolo, que é o Sistema Nacional de Pensões. E, portanto, o Ministro não podia aprovar isto. Mas, sabendo que há zonas de administração pública quando falta pessoal, era muito fácil deixar sair isto, este e aquele. Era um problema depois para os serviços. Portanto, isto aqui é mero eleitoralismo. Mas não fica por aqui. Vamos mais para trás. Lembra-se da história dos professores? Durante 2 anos era... Não, deu a entender que ia aprovar os 9 anos, 4 meses e 2 dias. O que é que aconteceu? Acabou há pouco mais de um mês a dizer que se demitia se a oposição aprovasse a norma que devolvia os 9 anos. Bom, mais um ponto. Bom, mas foi assim toda a legislatura. Quer mais um exemplo? Olha, quantas vezes lhe prometeram na campanha eleitoral de 2015 e mesmo depois das eleições de 2015 que afinal o Estado ia aumentar brutalmente o investimento público, ia pôr a economia a funcionar, a funcionar exatamente com mais investimento público. O que é que aconteceu? O investimento público ficou sempre abaixo do orçamentado. Bom, onde é que eu quero chegar? E por isso é que eu chamo isto a imagem da legislatura. O Governo prometeu sempre mundos e fundos. Acabou a fazer muito pouca coisa. Mas o Governo prometeu coisas à esquerda e acabou a fazer coisas à direita. É aquela coisa que costuma chamar os franceses. Os franceses têm o coração à esquerda e a carteira à direita. Exatamente o que fez este Governo. E porquê? Porque o António Costa sabe muito bem, e Mário Centeno também, que chegando ao Governo não podiam desbaratar tudo aquilo que a Troika fez, nomeadamente o ajustamento orçamental. Ou seja, o Governo sabia que tinha que dar dinheiro às pessoas para aumentar o bem-estar e também ganhar eleições, mas ao mesmo tempo sabia que não podia furar aquilo que era o equilíbrio das contas orçamentais. Então o que é que fez? Aumentou às pessoas, devolveu pensões, mas ao mesmo tempo, como é que vamos respeitar isto tudo? Atenção, temos que ir cortar em algum lado. Onde é que se tinha que ir cortar? Naturalmente no investimento, naturalmente em cativações, naturalmente em serviços públicos. Por isso é que nós temos a saúde como está, temos a educação como está, temos os transportes como está. Está a ver? Ou seja, coração à esquerda, carteira à direita. Prometeu-se coisas para ganhar eleições com agendas tipicamente de esquerda e acabaram-se por fazer aquilo que normalmente faz a direita no poder. E isto foi o efeito da Troika. Portanto, balanço da legislatura, meus amigos, muito simplesmente este, que é, fala-se para a esquerda e age-se à direita. Bom, isto termina no dia em que a gente tiver que fazer sacrifícios, porque vamos ter que fazer sacrifícios pela forma como a economia está a comportar. Ainda ontem houve um sinal negativo, mais um que foi o déficit externo. Eu tenho estado a falar disto aqui nos últimos meses, mas vou guardar essa matéria para amanhã para analisar em detalhe. Portanto, mais tarde ou mais cedo, quando houver fazer sacrifícios, vamos dizer aos portugueses e a malta vai dizer: estes tipos são todos os mesmos, pá, que prometem uma coisa, fazem outra. Mas enfim, isso, como vocês sabem, é Portugal. Nós não pensamos quando devemos pensar e depois acabamos entalados com este tipo de política eleitoralista. 1.200 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio. Bom, eu ontem fiquei mais uma vez, aliás, estupefacto, não fiquei estupefacto porque já estou habituado a estas coisas. O Bloco de Esquerda veio dizer que quer o Banco Central Europeu de fora dos resgates. Espera aí, resgates a bancos? A sério? Então qual é a proposta do Bloco de Esquerda? O BCE não se pode envolver nos resgates a bancos. Isto tem de ser da responsabilidade do Governo. Nossa Senhora! Ainda bem que é o BCE! Quero que eu lhe explique porque é que o Bloco de Esquerda está preocupado com isto. Eu vou-lhe dizer. Qual é o problema do Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda quer fazer o que lhe apetece. Quer que sejam os governos nacionais a fazerem o que lhes apetece. Imagine só o que era. Olha,
aquele banco está em dificuldades, deixa-me lá ajustar a agenda àquilo que me interessa a mim do ponto de vista de eleições. Olha, precisa deste montante? Não, vai para aquele. Espera aí, porque é que não, vamos nacionalizar. Espera aí, afinal, quem é que vai ser o acionista deste banco? É este? Não é aquela pessoa. Vamos entregar isto aqui. Bom, se houve coisa que nós vimos nos últimos tempos, nomeadamente ao sanear as contas de bancos, nomeadamente tratamento de crédito mal parado, alienação de ativos dos bancos, foi amiguismo. Aliás, este governo, nesse aspecto, tem sido exímio. Bom, pergunta que eu tenho para lhe fazer. Imagine só se o BCE saísse desta equação. Era uma maravilha, não era? Eram os governos a decidir sozinhos o que lhes apetecia fazer. E perdia-se o interesse geral, termos o sistema bancário pan-europeu, perdia-se um aspecto fundamental de serem um organismo central, BCE, independente, a analisar isto e a supervisionar e a deixar-se sugestionar por tudo quanto é lobbies nos países. Já imaginou como é que era? Bom, eu percebo as dores do Bloco de Esquerda. Graças a Deus, isto não vai pegar. BCE, a autoridade responsável por estas coisas. Bom, ponto seguinte da agenda. Esta então aqui eu gosto bastante. Gosto bastante pela negativa. Bom, eu ainda não fazia vídeos no Facebook nessa altura, mas escrevia no Jornal de Negócios, falava na televisão, e se você for pesquisar o que eu já escrevi sobre isto desde 2014 até agora, há de encontrar vários artigos a falar disto, inclusive intervenções na televisão. Bom, então é o seguinte, está a ver a história da Caixa Geral de Depósitos, o inquérito da Caixa Geral de Depósitos. Não sei se parou ontem aquilo que os interesses partidários a decidir como é que ia ficar o relatório final. Eu só peço aos deputados uma coisa, que não ponham lá juízes criminais que isto é um tribunal tem que fazer, entreguem aquilo à Procuradoria, que é para a Procuradoria ter mais elementos para investigar o que é que se passou no caso da Caixa Geral de Depósitos e aqueles outros bancos também. Bom, mas agora destapou-se uma caixa de Pandora, que é o seguinte, é que, eu não sei se reparou, mas vá lá ver, com cuidado, entre BCP, Caixa Geral de Depósitos, BPI, sabe quanto é que você, contribuinte, pagou pelo perdão da dívida à Grécia? Mais de 700 milhões de euros. Ouviu bem? Você, contribuinte português, Maria, Eduarda, Fátima, Maria José, percebe? Camilo, pagámos mais de 700 milhões de euros de perdão à Grécia. Eu não sei se você se recorda quantas pessoas é que pessoas políticos há 5 e 7 anos diziam que não estávamos ali a tramar a Grécia, que estes tipos, os credores éramos nós, percebeu? Éramos nós, contribuintes individuais. Isto era a indigência de Bloco de Esquerda, PCP e a ala esquerda do PS. Andavam com esta porcaria na boca. O que é que aconteceu? Fez perdões de dívida à Grécia. Sabe de quem é o bolso de quem é que saiu? De todos nós. Sabe porquê? Porque os bancos, estes que lhe falei, tinham em carteira dívida da Grécia. Eu expliquei isto na altura e expliquei que uma dívida perdoada a um país saía sempre das mãos dos credores. O problema é que os credores não são uma entidade abstrata, não são os tais abutres, não, somos nós. E porquê? Porque o Fundo de Resolução acabou a meter dinheiro nos bancos, na Caixa Geral de Depósitos não foi o Fundo de Resolução, foi o Tesouro, o BCP, o Banif, BPI, bom, Novo Banco. Portanto, entre estes banquinhos todos, saiu do nosso bolso de contribuinte mais de 700 milhões de euros para cobrir o perdão de dívida à Grécia. Agora diga-me uma coisa, da próxima vez que você ouvir blocos de esquerda, o PCP e a ala esquerda do PS defender estruturações de dívidas, diga-me lá o que é que vai dizer. Espera aí, não diga já aí a escrever também, é feio. Eu também não posso dizer aqui que é feio, mas já agora, fique alerta para isto, está bem? Cada vez que lhe contarem uma história destas, mande-os bugiar, percebe? Porque quem paga estas marmeladas é você, não são eles, percebeu? Até porque eles têm bons ordenados, quem anda lá no Parlamento Europeu tem bons ordenados, não é? Portanto, quem paga isto é você. Bom, seguindo para abrir. Esta vai ficar para a semana, para a fase da semana. Eu sei que estamos ainda na quinta-feira, mas vai ficar para a fase da semana. Ministra Marta Temido, entrevista no fim de semana, não tinha visto isso. Diz que alguém lhe perguntou se o ministro Mário Centeno tirava o sono e ela terá dito qualquer coisa. Não, ele ajuda-me a dormir. Bem, eu não sei se o marido da doutora Marta Temido achou piada à declaração, mas enfim, isto é piadinha, obviamente. Bem, onde é que eu quero chegar com isto? Isto é bullshit. Isto é treta. E porquê é que é treta? Por uma razão muito simples. O ministro Mário Centeno anda de candeias às avessas com a saúde há não sei quanto tempo, nos 4 anos de legislatura. A ministra bem pode vir dizer isto, que é mentira.
uma parte das contratações que não são feitas no Sistema Nacional de Saúde, médicos, enfermeiros e companhia limitada e técnicos, tem a ver com as limitações que o Dr. Mário Centeno impôs ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, ela escusa de vir contar estas histórias que não convence rigorosamente a ninguém. Bom, já agora, posso lhe dizer também, em primeira mão, que estas contratações que o Ministério está a aceitar foram alvo de discussão muito complicada dentro do Governo, entre o Ministério das Finanças e os Ministérios em causa, nomeadamente o Ministério da Saúde. E já agora, amanhã vou dar mais pormenores sobre isso, ok? Bem, seguindo para mim, já vamos com 20 minutos. Era aqui que eu queria chegar. Era uma matéria que tinha ficado de conversa de ontem, que é assim... o Dr. Mário Centeno disse há dias que não vamos meter aqui em leilão de propostas eleitorais. Bom, eu quero pedir ao Dr. Mário Centeno que olhe para o seu próprio partido. Ele vai ser candidato, parece que pelo Partido Socialista, não é? Parece que lá por baixo, por Faro, não sei o quê. Olhe para o Bloco de Esquerda, olhe para o PCP e diga-me uma coisa. Ó Dr. Mário Centeno, onde é que começa o leilão de propostas eleitoralistas? É na oposição? Ou é dentro da própria coligação? Quero um exemplo do Dr. Mário Centeno, então eu vou dar. Até porque eu sabia que estava já em discussão dentro do próprio Partido Socialista. Eu vou mostrar ao Dr. Mário Centeno onde é que está o eleitoralismo. Olha, quero ver. Meu jornal, Jornal de Negócios, manchete de hoje. PS ressuscita terceira travessia do Tejo. Ponte entre Chelas e Barreiro volta a ser prioridade. Eu não vou discutir aqui se é preciso uma terceira travessia ou não, até porque eu acho que estudos não estão ainda atuais, não estão feitos. Mas há uma coisa que vou dizer, então isto aparece agora em campanha eleitoral, é isso? Ó Dr. Mário Centeno, quero um espelho, mas um espelho do seu tamanho, que é para você ver onde é que começam as propostas e o leilão de propostas eleitoralistas. Bom, e com isto chegamos ao final da emissão de hoje. Eu vou lembrar-lhe que às 17 horas de hoje vamos ter o Think Tank e vou lembrar-lhe que amanhã às 8 da manhã estarei aqui consigo para analisar a situação, a atualidade económica e a atualidade política. Para o final vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, até amanhã às 8.